Olá! Estamos aqui, vamos então falar sobre esse tema, meu chamado. Qual é o seu chamado? Aproveita e deixa aqui nos comentários se Deus já falou com você, se você sabe qual é o seu chamado. E eu quero então dar ênfase no primeiro capítulo de Jeremias. Qual é o chamado de Deus para Jeremias? Como Deus fala com ele? A gente sabe que Jeremias é um livro intenso, né? A gente consegue entender muito sobre o caráter de Deus ao longo do livro, sobre como Deus responde às orações de alguém que já foi chamado pelo chamado de profeta, mas mesmo assim passa por dificuldades e passa por toda, a complicação de ter no seu coração: poxa, se Deus me chamou, por que eu tô passando por tudo isso? Olha aquilo, as frustrações, as angústias, e mesmo assim aquele fogo nos ossos, queimando de amor pelo Senhor. Então é um livro maravilhoso, mas Deus tem falado comigo sobre esse primeiro capítulo, em que Deus, ele chama, ele convida, ele coloca ali de uma forma especial esse chamado no colo de Jeremias. E isso me ensina muito e eu quero conversar então um pouco sobre isso. E meio que acontece assim para mim em 3 partes. Então, começando ali no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, diz assim: Deus começa a falar com ele: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, Deus, ele já começa falando de uma forma que mexe com a alma, mexe com o estado, mexe com o emocional, porque ele já deixa bem claro: antes de você nascer, eu já tenho um chamado para sua vida. Eu já te amo, eu já luto pela sua vida, eu já estou empenhado em fazer esse chamado acontecer. E isso é muito interessante, porque quando a gente está numa caminhada com Deus, a gente conhece Jesus, a gente começa a andar com Deus, uma dúvida que vem é: qual é o meu chamado? Para quê? Qual o propósito? Para que Deus me colocou aqui? Então, algo muito claro, que fica muito claro, é que Deus, ele fala com essa exatidão, com essa clareza. Ele vai ser claro quanto ao nosso chamado. Então, muitas pessoas têm dúvida quanto ao seu chamado, e Deus, quando ele fala, ele é muito claro. Então, na caminhada parece que a gente precisa assim ir fazendo, ir vivendo, e Deus vai expondo. Mas na realidade, quando Deus fala com a gente sobre o chamado, ele é muito claro, Não que tenha que ser exatamente como foi aqui com Jeremias. Deus pode falar de milhares de formas. Por isso, eu acho que me influenciou muito escrever o meu livro, Eu tenho um livro, reportagem, chama-se ID, uma reportagem sobre missionários brasileiros. Então, ali eu entrevistei muitos missionários e eu fui entendendo como Deus falou com cada um, como Deus chamou cada um. E isso me permitiu abrir meus olhos, abrir meus horizontes para como Deus fala, Deus fala de milhares de formas. Mas algo que eu entendo aqui nessa passagem é que Deus é claro. Então, se existem dúvidas, não vai dar certo. Não adianta a gente se empenhar completamente por algo que a gente duvida. Quando Deus fala, ele é muito claro. E no versículo 6, Jeremias responde assim: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E aqui é instantâneo, Deus falou com ele, ele já respondeu: ai Deus, esse é meu chamado, eu não consigo, eu tenho esse problema aqui. E quantas vezes a gente faz isso? A gente se coloca nessa posição de, assim que Deus fala com a gente,
sobre algo que Ele está nos chamando para fazer, a gente instantaneamente, na mesma hora, coloca um impedimento e fala, eu não consigo, eu tenho isso aqui. E justamente Jeremias, ele apresenta um medo, né? Ele está revelando ali para o Senhor, olha, eu não consigo, eu sou muito pequeno, eu sou muito jovem, eu não vou dar conta disso aqui que o Senhor está me pedindo. E isso nos distancia do propósito, porque é automático. Então a gente olha para nossa capacidade, para nossa fraqueza, e esse medo toma conta. Então justamente Deus quer trabalhar nos nossos medos e nos fazer viver 100% da nossa capacidade. Ele quer nos tirar desse medo, dessa zona de conforto, onde o meu medo, ele é quem dita o limite até onde eu vou. E Deus quer impor um novo limite, que não tem a ver com aquilo que eu imagino, com aquilo que eu acho de mim mesmo, mas tem a ver com o plano que Deus desenhou para mim antes de eu nascer. E aí o Senhor responde, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, tem uma outra versão que diz, não tenha medo de ninguém. Eu tô lendo aqui na NVI, né? É uma Bíblia antiga, maravilhosa que eu tenho. E ela é feita em 3 línguas, então eu gosto muito dela. Mas essa outra versão, eu prefiro essa frase porque ela diz, não tenha medo de ninguém. Então, quer dizer, nosso medo afasta a gente do propósito e do chamado. É sempre assim com diversas personalidades aqui da palavra de Deus. E é assim com Jeremias também. Então Deus fala, deixa esse medo de lado, não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, porque sou eu quem estou te chamando. Então Deus quer nos fazer avançar sobre esse medo. E aí começa algo mais profundo, né? O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então essa é a unção do profeta, né? Ele tem autoridade para mandar no que vai acontecer num território, em uma nação. Então a gente vê ali a clareza do Senhor ao chamar Jeremias. E a palavra do Senhor veio a Jeremias. O que você vê? E aí entra uma segunda parte em que Deus dá visões, né? Jeremias tem 2 visões. E essas visões vão capacitá-lo. Toda vez que ele precisar, né, que ele quiser desistir, que ele estiver cansado, ele vai lembrar das visões, porque daí é mais profundo. Então, quando Deus te chamar, ele vai te dar visões. Não precisa ser especificamente como Jeremias, a gente não sabe como foram essas visões, a gente não tem exatidão para falar, foi assim, ele perdeu os sentidos, ou fez parte da imaginação dele, era algo, né, mais sutil. A gente não tem esse parâmetro, mas a gente sabe que ele teve visões. Então, quando Deus te chama, ele vai te dar visões do seu chamado, ele vai te dar visões que confirmem que ele está falando com você. E aí, as visões pra gente podem parecer confusas, mas quando você tá vivendo na situação, você tem certeza do que Deus está falando com você. Por isso, ele fala assim, o que você vê? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, aqui na minha Bíblia já tem até a dica. A palavra vigiando assemelha-se à palavra amendoeira no hebraico. Então, olha como Deus é engraçado, né? Ele usa uma palavra que parece com outra para falar que ele está fazendo aquilo ali, né? Para dar esse tom engraçado. Eu acho engraçado, gente, como Deus fala. Então, essa palavra amendoeira significa, se assemelha com a palavra vigiando,
no hebraico. Então, olha que interessante Deus usar essa comparação. E aí, a segunda vez, ele tem outra visão, né? Vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos e reinos do norte. Então, quer dizer, o seu chamado nem sempre vai ter a ver somente com maravilhas e coisas gostosas de se fazer. Deus deixa muito claro que o chamado profético e a autoridade aqui que ele está derramando sobre Jeremias é justamente para destruição. Então é duro pensar nisso, é duro entender isso, mas o ser humano ele precisa saber o lugar dele e o lugar de Deus. E Deus usa diversas formas para colocar a gente no nosso lugar, para fazer a gente entender isso. E muitas vezes ele vai exaltar uma pessoa e rebaixar outra, exaltar um povo e rebaixar outro, e permitir, né, que coisas aconteçam para que ele demonstre que ele é Deus, que ele criou todas as coisas e ele tem poder e ele merece adoração. Então, o chamado de Jeremias vem com esse tom. E aí vem uma terceira parte, em que Deus diz assim: pronunciarei minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você. Então aqui estou dando uma pincelada, né, nos versículos, mas basicamente Deus está falando sobre aquela autoridade que ele falou um pouquinho antes aqui. E falando: olha, eu estou te capacitando para dizer o que vai ser destruído e o que não vai, para levantar e para rebaixar. Eu estou aqui, na autoridade de profeta, eu estou dizendo que você tem o meu coração, eu estou dividindo o meu coração com você. E como eu tenho ciúmes do que o meu povo fez, eu estou te capacitando com essa autoridade para você demonstrar para eles o que eu sinto no meu coração como Deus. Então, o seu chamado vai ser assim, ele vai ter a ver com um conserto, com uma mudança, com algo que o povo onde você está sendo enviado, ou o povo onde você, com quem você se relaciona, né, as pessoas ao seu redor, elas vão entender isso. Então, são coisas extremamente difíceis da gente entender quando a gente está perguntando: Deus, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me chamou? Mas na verdade elas são claras, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem um equilíbrio e um parâmetro para todas as coisas. Então, Deus diz que ele vai levantar reis contra Jeremias, e Jeremias vai ser uma cidade fortificada. Ele promete, aqui no versículo, eles vão lutar contra você, mas não vão vencer. Então, quer dizer, Deus já fala logo no começo que esse chamado é para haver luta, é para haver guerra, é para haver destruição. Mas para quê? Para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja renovo, para que haja vida. Então, com o nosso chamado não é diferente. Deus, ele capacita Jeremias aqui para quê? Para falar. Ele capacita Jeremias para abrir a sua boca e declarar coisas, e essas coisas vão se cumprir. Então, é profundo demais, é único demais e, ao mesmo tempo, se aplica para a nossa vida, porque Deus é o mesmo. Deus é aquele que sonha com você antes de você nascer. Deus é aquele que, quando te chama, ele é claro, ele é específico. É aquele que chama para você falar, para você declarar alguma coisa. E como você vai falar vai depender muito daquilo que é a sua aptidão, aquilo que Deus já fala com você. Então você pode falar usando a música, você pode falar usando
a sua profissão, né? Você pode falar sendo médico, você pode falar sendo... Qual for a sua profissão, você tem maneiras e formas de falar do amor de Deus, de usar a autoridade que Ele te dá para ser um profeta na terra. Então, aqui é uma premissa, né? Jeremias, ele é colocado em diversas situações dentro daquela cultura, dentro daquele contexto. Mas hoje, aqui nesse século 21, esse momento em que nós estamos, nessa cultura em que nós estamos, Deus te dá chamados específicos para você inserir o reino dele, a vontade dele e a palavra dele dentro desse chamado específico. E ao mesmo tempo, esse é o nosso parâmetro, porque a Bíblia fala justamente do fim e do começo das coisas. Então, o nosso chamado, ele vai ter isso aqui. Ele vai ter essa cara, ele vai ter clareza. O Senhor vai falar, porque nós somos profetas, então Ele quer que a gente fale do amor dEle. Ele vai usar visões, né? Jeremias teve 2 visões. E vai sim haver dificuldades no meio do caminho. Talvez haja destruição, talvez haja guerra, talvez Deus te dê autoridade para fazer e desfazer coisas, ligar e desligar coisas. Mas isso não significa que não vai ser recompensador, que não vai ser prazeroso e que os seus ossos não vão queimar de amor pelo Senhor ao longo do caminho. Então, fica aqui um vídeo rápido falando sobre isso e o meu convite para a semana que vem escutar a minha música que vai ser lançada, Meu Chamado. Tem todas essas ideias ali nessa música e aqui tá um pouco do que Deus tem falado ao meu coração sobre o nosso chamado, sobre quem Ele é, a personalidade dEle e como isso reflete na nossa vida. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho, escuta as músicas e tem muita coisa por vir, em nome de Jesus.